No livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 17, nós temos o apóstolo Pedro abrindo a igreja. Ele recebeu a chave, que é o Espírito Santo. O Espírito é que abre para nós todas as coisas. E nesta abertura, ele diz que havia ali o cumprimento da profecia de Joel. A profecia de Joel dizia assim: acontecerá nos últimos dias do Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Portanto, sonhos e visões, por toda a Bíblia, por toda a Escritura, é uma maneira de Deus revelar o mundo espiritual. Sem sonho e visões, o Espírito não tem como nos comunicar o que está acontecendo no invisível, pois é uma linguagem espiritual. A maioria das lideranças não reconhecem sonhos e visões. Por que será? Porque o Espírito abandonou esta linguagem? O perigo é você ter uma visão da realidade do seu líder. E assim ele será desmascarado para você. Mas veja o que Jesus diz no Evangelho. O Espírito vos ensinará todas as coisas e vos guiará a toda a verdade. Sonhos e visões é uma maneira do Espírito nos ensinar todas as coisas. É uma maneira do Espírito nos guiar. Pois quem me mostrará o que vai acontecer comigo amanhã? Ou com a minha família? Ou com os irmãos na igreja? Quem vai ensinar a cada um a respeito do que é o reino de Deus? Nós devemos andar por fé e não por vista. E isto que não é por vista é revelado por meio de sonhos e visões. Quando nós temos um sonho ou uma visão e que nos chama a atenção e nós não compreendemos, temos que ir naquele que nos deu a visão. O livro de Zacarias é muito especial neste sentido. Deus dá a ele uma visão e ele pergunta: Senhor, o anjo pergunta para ele: o que é isso, Zacarias? Ele diz: o Senhor é que sabe. Aí o anjo pega e explica para ele a visão. Muitas coisas no início de nossa vida espiritual e durante todo o tempo que estivermos aqui na Terra terão que ser explicadas pelo Espírito Santo e ensinadas pelo Espírito Santo. A nossa comunhão íntima com o Espírito e o seu ensinamento nos fará crescer e perceber a grandeza e a glória da vida de Deus. Sonhos e visões nos guardam de erros e nos corrigem e nos ensinam. Como então interpretar sonhos e visões? Por meio das Escrituras. As Escrituras é rica em símbolos. Por exemplo, o azeite. Quando você vê azeite, está relacionado ao Espírito Santo. Quando você vê uma vasilha, está relacionada à alma do homem. Jesus fala sobre a vasilha. Na parábola das 10 virgens, diz que nós devemos ter azeite na vasilha. Significa ter o Espírito nos enchendo. Viver por meio do Espírito e ser guiado pelo Espírito. Portanto, vasilha é um símbolo da alma. E todas as coisas que nós vemos em sonhos e visões são como que figuras ou filmagens de pensamentos, fatos e atitudes. Portanto, não despreze esta ferramenta poderosa que Deus usa com cada um de nós. Se você desprezar isto, você será enganado pelo homem. E os homens que desprezam as ferramentas dadas pelo Espírito. E alguns hoje, em muitas igrejas, estão ensinando que os dons espirituais cessaram, que o Espírito Santo se calou. Isto tudo baseado no raciocínio humano. O raciocínio humano é terrível. E quando nós aprendemos que a mente deve ser negada e não deve ser usada no ensino das Escrituras, é que compreendemos quão enganoso é o coração. Jeremias 17. Quão terríveis são os pensamentos do homem. São tão arrogantes os homens que eles querem que o espírito esteja paralisado e não se comunique mais com os homens. Este é um erro terrível. Mas este ensino, este espírito vivo e verdadeiro. As Escrituras não falham. As profecias se cumprem.
Os ensinamentos do Senhor são reais e verdadeiros para uma vida espiritual frutífera aqui na terra. Por que há tanta incredulidade e confusão hoje? Porque os homens misturaram suas vontades, suas palavras, seus pensamentos com as coisas que estão escritas. Volte à palavra pura. Se Deus disse, está dito. Se o Espírito Santo ensinou, está ensinado. Se Jesus ensinou, esta é a última palavra. Tudo deve ser levado às Escrituras. E, se não compreendermos ainda, vamos ao autor das Escrituras. O Espírito Santo estará pronto a tirar-nos todas as dúvidas. Outro exemplo de interpretação de sonho. Muitas vezes nós nos vemos em casas. Casa é símbolo também da nossa mente. Jesus falou que devemos edificar nossa casa espiritual sobre a rocha. A própria igreja é chamada de casa. Então, casa espiritual é um conjunto de pensamentos que nós temos. Os pensamentos de Deus e os nossos pensamentos renovados no Espírito. É a nossa casa espiritual. Isso tudo deve ser edificado sobre a rocha. Jesus explicou isso, que é ouvir a palavra dele e praticá-la. E é assim, portanto, casa é um símbolo de nós mesmos. Nós também somos chamados de tabernáculos e de casa. A Nova Jerusalém é uma cidade nova, isto é, de novas criaturas, cada pessoa como uma casa. Cidade é símbolo do governo de Deus, enquanto que campo é símbolo do mundo. Jesus, no Evangelho, ele diz que o campo é o mundo. Portanto, quando você sonha que está numa casa no campo, é que você está no mundo. E precisa de sair do mundo, sair da carne, e vir para o Espírito, que é a igreja, que é a Nova Jerusalém, que é a cidade do Deus vivo. Portanto, nada deve ser interpretado segundo nossos pensamentos e nossa inteligência natural. Por interpretarmos os sonhos e visões de acordo com nós mesmos, cria confusão, cria mal-entendidos e desilusão e decepção. Nunca faça isso. Se você não compreendeu, ore ao Senhor. Desenvolva uma intimidade com o Espírito de tal maneira que você possa fazer como Zacarias. O Senhor me explica, o Senhor é que sabe. Daniel orou e o Espírito de Deus explicou para ele o sonho de Nabucodonosor a respeito da estátua e dos reinos do mundo que viriam. Deus mesmo interpretou para ele e ele assim pôde sabê-lo. Há muitas coisas que, se Deus não nos dizer, nós não sabemos. Se Deus não falar conosco, nós não compreenderemos. Portanto, esteja atento. Veja o que diz as Escrituras. Isto é o mais importante, porque o que Deus disse é verdade. Cuidado com aqueles que procuram interpretar a Bíblia de acordo com os próprios pensamentos. Esses é que errarão e que serão guias cegos e guiarão também os cegos. Que nós sejamos aqueles que veem pela luz do mundo. O Espírito ilumina e revela tudo. Nele e somente nele podemos confiar. Amém.